Olá, tudo bem? Hoje eu falarei a respeito dos tipos básicos de personalidade para você que acompanha o Conaenge. Eu e o Robson Camargo decidimos entregar esses conteúdos não técnicos e complementares ao Conaenge para você. Conhecer os tipos básicos de personalidade é um fator 20-80, da famosa regra do italiano Vilfredo Pareto, que era economista e engenheiro. Esta regra diz que 80% de nosso resultado vem de 20% de nossas ações. Certamente o conhecimento que passarei hoje para você faz parte desses 20%. Imagine ser capaz de identificar os prováveis comportamentos de você e dos outros. Imagine uma ferramenta prática capaz de aumentar suas chances de atingir suas metas e objetivos e ainda melhorar o relacionamento com as pessoas. Assista essa apresentação até o final e você descobrirá essas respostas e muito mais. Cada pessoa é única e você sabe disso. Mas existe uma possibilidade de agrupá-las em determinados tipos de personalidade que facilitam a previsão de comportamentos frente a determinadas situações. A pessoa pertence a determinado tipo de personalidade quando sente-se confortável com pensamentos, sentimentos e ações característicos desse tipo de personalidade específico. Isto serve para você, para mim e para os outros também. Entendendo as inúmeras variações de pensamentos e valores de cada perfil de personalidade, aumentamos nossa capacidade de entendermos a nós mesmos e aos outros. E você sabe, para o mesmo evento há inúmeras interpretações variando de pessoa a pessoa. Veja o caso de alguém que sempre quer saber sobre o dia de um filho em detalhes. Para alguns filhos isso é percebido como falta de respeito, ou até mesmo uma invasão de privacidade. Para outro filho, a prova inequívoca do amor de seus pais por ele, uma vez que preocupam-se com detalhes de sua vida. Veja que não há certo ou errado, o que há são realidades percebidas sobre fatos idênticos. Da mesma forma, o engenheiro atuando com seus liderados, colegas de trabalho ou superiores, terá ampla vantagem se conhecer essas nuances de personalidades, que permitem uma certa previsão de comportamentos. A maioria das pesquisas científicas sobre o comportamento humano sugere que cerca de 50% das variações na personalidade humana é determinado por fatores genéticos. Por isso, nosso comportamento humano é moldado de forma paritária entre o nosso meio ambiente e pelo nosso DNA, por nossas experiências de vida e por nossa carga genética. Novamente, não há um tipo de personalidade perfil melhor do que qualquer outro. Todos nós somos únicos, por isso é importante não desejar qualidades que não possuímos, mas sim que nos concentremos em descobrir as nossas próprias qualidades. Desta forma, identificando suas habilidades e pontos fortes, comece a trabalhar nelas para desenvolvê-las. Isto é muito importante, trabalhar sobre as fortalezas das pessoas e não sobre as fraquezas das mesmas. Peter Drucker, o pai da administração, também defende isto, ou seja, que identifiquemos em que as pessoas são boas, para que trabalhos tenham perfil adequado, e aí sim façamos a melhor combinação de atividades laborais e talentos de cada um. Drucker dizia: ocupe-se em tornar a força produtiva, pois nada se constrói sobre a fraqueza. Um engenheiro pode tentar desenvolver suas habilidades como palestrante e orador, inclusive deve fazer isto, mas jamais deve buscar nestas atividades sua profissão se não tem as habilidades naturais para isto. Talvez neste caso as fortalezas desse engenheiro sejam capacidades analíticas e de gerenciamento de projetos ultra avançadas. É neste domínio de competências, portanto, que deve procurar ficar cada vez melhor, simplesmente porque ao natural já está acima da média de seus concorrentes nesta área. É como um diamante bruto a ser lapidado. Para começar, vamos lembrar a máxima: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo sempre foi um desafio para o homem e sempre foi considerado algo importantíssimo para sermos bem-sucedidos e felizes. Isto era válido há 2500 anos, na Grécia Antiga, e continua válido até hoje. Devemos primeiro saber quem somos para atingirmos nosso máximo potencial e para melhor entendermos as outras pessoas. Como afirmava Drucker, devemos encontrar nossas fortalezas e as dos outros e desenvolvê-las. Mesmo leigos em ciências humanas costumam falar: fulano tem perfil ou vocação para isto, ciclano não se encaixou na função porque não tem perfil para aquilo. Para nós da engenharia interessa identificar nossas tendências naturais
para procurarmos ocupações que sejam mais formatadas para o nosso perfil. E como eu acho esta ocupação dos sonhos? Primeiro veremos o que dizem 3 expoentes sobre isto. Steve Jobs, que revolucionou o mundo de várias formas, sempre falava: procure fazer aquilo que você ama. Se você ainda não assistiu, vá no YouTube e procure por Steve Jobs Discurso Stanford. Vale muito a pena assistir. Olavo de Carvalho, escritor, jornalista, professor e filósofo brasileiro, diz: escolha algo que você suporte melhor a dor. Ele dava o exemplo de seu amigo psiquiatra que passava 14 horas por dia tratando de pessoas com problemas mentais severos. O Olavo diz que essa função é impensável para ele. E o colega é tão adaptado a isto que, se às 2 horas da manhã tiver um insight para um novo tratamento para o paciente, ligará para o mesmo imediatamente para dar as novidades. Na linha de suportar a dor, lembro do Bernardinho, técnico multicampeão do voleibol brasileiro. Ele fazia os atletas treinarem até nos aeroportos por onde passavam nas viagens. Entende que a maior intensidade de treinamento, dor, faria-os mais merecedores das vitórias no esporte. Por fim, Michael Phelps, que me parece incluir tanto o componente amor quanto dor em relação à natação. Certamente Phelps adora nadar. Foi um verdadeiro fenômeno que conquistou 28 medalhas olímpicas. Mas o que poucos lembram era a carga absurda de treinamento que ele suportava. Então, engenheiro ou futuro engenheiro, eu hoje te ajudarei a identificar tuas tendências básicas de personalidade, que te ajudarão a escolher que tipo de trabalho ou ocupação aumentará tuas chances de êxito. Destaco que, em essência, todos nós somos bondosos, calmos, generosos, honestos, etc. Mas quando estamos em extrema pressão, tendemos a mostrar características menos virtuosas. Talvez por isso hoje as entrevistas para a seleção de pessoas identifiquem um determinado perfil, e quando essa pessoa é pressionada na função, mostra outras características. As ferramentas que mostrarei a seguir devem ser respondidas considerando o que você é, e não o que você quer ser. Em outras palavras, responda segundo o que você pensa e não o que você acha que seria melhor pensar, ou que seria o pensamento correto para ser aceito em uma entrevista de emprego. Agora, como determinar estes perfis psicológicos para termos alguma utilidade deste conhecimento? Há inúmeras escolas e testes. Apresentarei 3 que conheço e que descreveram de forma semelhante o meu próprio perfil de personalidade. O primeiro que falarei é o DISC, de dominância, influência, cautela e estabilidade. O DISC considera estas 4 dimensões como descritivas da nossa personalidade. Conhecer o DISC foi um choque positivo para mim. Eu estava fazendo um curso em Long Beach, nos Estados Unidos, em 2004. Era um curso de software CAM, para programação de máquinas CNC, que a minha empresa Max 3D representava na época. E enquanto o meu técnico participava dos eventos exclusivamente técnicos, eu participava dos outros, que eram sobre marketing e vendas. Me lembro que ao final da palestra, o CEO da companhia CAM lançou o desafio se gostaríamos de conhecer, cada um a si mesmo, melhor. Topei na hora e foi incrível. Em um teste padrão em inglês no computador, veio o resultado mostrando que das 4 características do DISC, eu tendo a ser mais dominante e cauteloso. Em outras palavras, estou focado principalmente no resultado e odeio errar. Daí meu viés perfeccionista. Daí você pode questionar: mas Nilo, você já não sabia disto? Eu não estava presente que sou tão focado em resultados e tão perfeccionista. Saber disto com base no teste DISC foi revelador. Ali estava evidente minha tendência a pensar que as pessoas irão me considerar mais pelos resultados que entrego do que pela pessoa que eu sou. Busco então fortalecer os relacionamentos e a colaboração, mas sei que as minhas fortalezas são buscar as metas, resultados e ser preciso em minhas ações. Nestas últimas é que sou bom. A segunda ferramenta para o autoconhecimento é o Enneagrama da Personalidade. Fiz um curso de 28 horas sobre este método e, para mim, adivinhe, dentre os 9 tipos, o que se destacou foi o tipo 3 do Enneagrama, que também é focado em resultados. Esta abordagem do Enneagrama considera que nos primeiros anos de vida escolhemos algumas armas principais para lidar com o mundo. Imagine como metáfora que antes da descoberta da pólvora, na China do século XI, alguém poderia escolher como melhor arma a espada leve, longa e de aço resistente, ótima para lutar em campo aberto.
Outra pessoa poderia escolher uma pequena adaga, que poderia esconder em sua roupa e lutar melhor em espaços pequenos como tavernas, por exemplo. Nada mal com as escolhas, desde que em campo aberto não tentasse usar a pequena adaga, ou que em espaço pequeno tentasse usar a espada. Ambientes distintos exigem armas diferentes, assim como situações diferentes exigem comportamentos distintos de você. Um médico pode ser autoritário e diretivo em uma situação de vida ou morte no hospital. Mas se este é seu comportamento diário no consultório, com sua secretária e pacientes, certamente terá problemas. Da mesma forma, ser gentil e paciente na emergência de um hospital certamente causaria perda de vidas. Vale a reflexão se nossa maneira principal de agir é adequada para as situações que se apresentam, e assim devemos usar outras armas, ou seja, nos comportarmos de maneira mais adequada com a situação específica. Outra dica é: não queira se tornar um mestre em todas as armas, você não conseguirá. O mesmo acontece com seu perfil no Enneagrama. Se você é tipo 3, como eu, em situações de estresse, são as características do perfil 3 que aparecerão. A terceira ferramenta é o MBTI. Embora existam muitas outras ferramentas, considero o MBTI uma das melhores para ser usada pelos engenheiros. Ela foi desenvolvida na década de 40 por mãe e filha nos Estados Unidos, Catherine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers. Elas se basearam nos 8 tipos psicológicos de Carl Jung e estenderam para os 16 tipos do MBTI. Elas fizeram isso para conseguir melhores resultados na contratação de mulheres para as indústrias durante a Segunda Guerra Mundial. No MBTI são consideradas 4 dimensões, representadas pelas 8 letras, onde a primeira dimensão explica como as pessoas energizam-se, onde é que está o foco de atenção delas. Pode estar no exterior, no grupo que elas se relacionam, ou sozinhas. Eu sou do tipo ISTJ, então eu me energizo quando estou sozinho. Por isso adoro minhas caminhadas, ao mesmo tempo que faço exercício, já começo a pensar e me energizar. Outras pessoas têm que estar em grupo, quanto maior o grupo melhor. Saem de uma festa, de uma reunião com muita gente, muito mais energizadas do que quando chegaram. A segunda dimensão diz respeito a como as pessoas preferem reunir informações sobre o mundo. Então, tem pessoas que buscam informações concretas, que são as pessoas que gostam de observar, e outras pessoas que usam a intuição e que interpretam a realidade. O meu tipo é o S, então eu prefiro informações concretas. A terceira dimensão está ligada a como é que as pessoas tomam decisão. Ela pode pensar a respeito ou ela pode sentir a situação. Isso aí varia de pessoa para pessoa. Eu sou mais tendencioso ao pensamento. E a quarta e última dimensão mostra como as pessoas escolhem interagir com o mundo. Elas podem ficar muito ligadas a julgamentos e planos, definindo passo a passo o que vai ocorrer, ou elas podem deixar isso explorar mais o que está acontecendo sem muitas definições. Aliás, para o julgador, se ele não decide, ele fica ansioso. E para a pessoa que explora as situações, decidir parece que restringe as possibilidades para ela. Então são visões diferentes, né, da realidade, como você pode observar. Eu fui identificado como ISTJ, que significa que sou preferencialmente introspectivo, me energizo sozinho, observador, prefiro dados concretos, racional, decido baseado na razão e não na emoção, e julgador, planejo com antecedência, julgando o melhor caminho a tomar. Nesta imagem, então, fica bem fácil entender as 4 dimensões do MBTI. Aqui mais informações sobre as primeiras 2 dimensões, que fala dos extrovertidos e dos introvertidos. Vejam aqui que o extrovertido ele prefere falar do que pensar, e o introvertido prefere pensar do que falar. Já no que diz respeito à maneira que processa informações, o observador ele quer detalhes, quer informações, quer quantificar. E o intuitivo ele quer perceber padrões, ele quer imaginar, pensar no futuro. Ele estuda as possibilidades de maneira intuitiva. As outras 2 dimensões do MBTI, então a pessoa racional, ela está mais ligada a dados presentes, ela quer uma sequência, que é um objetivo, e a pessoa ligada ao feeling, né, ao sentimento,
Ela age mais com o coração, tenta melhores relacionamentos, trabalhar com a empatia, apreciação, harmonia. São valores bem subjetivos. Da forma que elas organizam a informação, o julgador é mais organizado, estrutura, está mais ligado ao controle, às agendas, estabelecimento de objetivos, esse tipo de coisa. E o explorador, que é mais perceptivo, ele quer ser mais espontâneo, quer ser flexível, instintivo, não quer ser restringido de maneira alguma. São características das pessoas. Em 7 décadas, o MBTI ganhou grande reputação. Estima-se que ele acerta 13 em cada 4 avaliações. Considero que 75% é um índice de acerto muito bom. Aqui deixarei outras explicações do método se você quiser se aprofundar mais. Basta parar o vídeo então e ler esse material. Mas um pouco disso eu já falei para você. Você pode se aprofundar muito do método, mas o básico dele já é suficiente para identificar suas tendências. Existem vários aspectos aí, detalhes, que podem ser explorados no método. Acredito que por isso ele seja tão interessante para os engenheiros. Por exemplo, o ISTJ, que é o meu tipo, está ligado aos planejadores, que querem definir os próximos passos, seja para uma empresa, para a sua carreira, enfim, para a sua vida. Então, me identifico muito com esses aspectos. Há inúmeras formas e gráficos aí, imagens que descrevem como é que o MBTI funciona. Eu achei interessante colocar vários deles para que você tenha mais informações ainda do que é o MBTI. São 16 tipos psicológicos definidos pelo MBTI. E o que é o tipo ISTJ? Ele é chamado de inspetor. Como todo perfil tem prós e contras, mas veja, não é coincidência que a engenharia mecânica, aqui ó, esteja entre as carreiras recomendadas, bem como análise de sistemas, que aparece aqui também, e programação de computadores. Que são atividades que eu gosto bastante. E que são os ingredientes fundamentais para atuar com a indústria 4.0, também conhecida como manufatura avançada, que eu estou cada vez mais e mais envolvido. Então agora eu vou mostrar um pouquinho dos pontos fortes e fracos desse perfil. Como pontos fortes, o ISTJ ele é muito objetivo, ele é analítico, ele gosta de dados reais, tanto que eu trabalho atualmente com monitoramento de infraestrutura de TI e também com gestão de ativos de TI. Trabalho muito com dados, né? E também estou envolvido bastante com planejamento, monitoramento e controle da produção, com a intenção de aumentar a eficiência fabril, a eficiência do chão de fábrica. Veja que são atividades muito adequadas para o meu perfil ISTJ, então gosto muito de fazer isso. Gosto da área e suporto várias horas de dor estudando, me dedicando para ter um bom desempenho nessa área. E o que incomoda o ISTJ? Os fatores estressores. Ruído aqui aparece em destaque aqui como um fator extremamente estressor. Eu não tenho tanto problema com ruído. Claro que para me concentrar, para estudar, eu prefiro o silêncio ou uma música num volume baixo. Eu fui com um técnico numa metalúrgica extremamente barulhenta. Nós ficamos lá um pouco mais de 1 hora. Ao sair, o técnico comentou comigo: aquele barulho ali me incomodou tanto que eu estou com dor de cabeça. Então provavelmente ele seja um tipo ISTJ e muito sensível a barulho, a ruído, né? Ele ficou com dor de cabeça por estarmos em 1 hora nesse cliente, com intensidade de ruído muito elevada no ambiente. Então, desorganização incomoda bastante, definir padrões, rotinas e depois não seguir. O pessoal não dá importância a decisões lógicas que foram definidas, não seguir regras, regulamentos. Então, são coisas que, uma vez definido, eu acho que devem ser seguidas. Então, se muda as regras, regulamentos e cria-se outro conjunto de regras, mas para uma organização eu acho fundamental que um conjunto mínimo de regras seja seguido para que ela consiga funcionar. Aqui também mostro as características de um perfil parecido. Ao invés de ser um tipo ISTJ, é um tipo INTJ. Então, ao invés de ser um observador que quer dados concretos, ele trabalha mais com a intuição. E aí vejam aqui que a engenharia mecânica não aparece aqui, mas aparece mais carreiras ligadas
A medicina, eu acho que tem que ter cuidado de crianças, né? Tem que intuir como a criança, o paciente está muitas vezes, não se tem dados concretos, né? As pessoas são difíceis de ler, então uma pessoa intuitiva pode ter mais capacidades aí para lidar com situações, né, onde os dados não estão presentes, né? Ele vai ter que intuir ao invés de analisar dados concretos. Então vejo que a engenharia mecânica não aparece aqui, o cientista de computação também, o programador de computador não aparece aqui nesse outro perfil, bastante semelhante. E o que incomoda esse perfil aqui do INTJ é a procrastinação, também um ambiente desorganizado, falar a respeito de sentimentos, né? Indecisão, desafiar a competência do INTJ, incomoda bastante ele, falta de iniciativa, microgerenciamento, são coisas que incomodam bastante, né? O INTJ. Então cada perfil tem suas fortalezas e suas fraquezas. É importante você saber em que você é forte, para se colocar em situações onde essas fortalezas, né, elas façam a diferença, e evitar as situações onde você pode cair, né, em fatores estressores aí que vão fazer surgir o pior em você, né? Então são as dicas que eu deixo para você. Então, de novo, é isso que eu tinha para você hoje. Falamos bastante aí dos tipos básicos de personalidade e concentramos mais as informações no MBTI com seus 16 tipos de personalidades. Aqui eu deixei um link para você fazer um teste. Você pode fazer um teste aqui gratuitamente, e esse teste, dos vários que eu fiz, eu achei o mais preciso deles, por isso que eu estou indicando somente esse teste. Agora eu peço duas coisas para você. Primeiro, se você gostou, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que pode ser útil, que essa informação possa ser útil. Serei imensamente grato a você, e a pessoa também certamente será. Segunda, se quiser comentar seu resultado no teste MBTI, fique à vontade. Nós também queremos conhecer você. E um último aviso, se você quiser os links para os melhores testes do DISC e do Enneagrama da Personalidade, basta solicitar nos comentários abaixo deste vídeo e a equipe Conaenge enviará para você em inbox ou por e-mail. Então, meu amigo, por hoje é isso aí. Te vejo no próximo vídeo do Conaenge. Um abraço.